Hoje vai entrar entrevista, daqui a pouco a gente vai entrevistar o Thiago Carpini, que está pressionado após a derrota do Botafogo aqui no estádio Alfredo Jaconi de virada. Professor, boa noite. Uma sequência positiva, né, que a gente vinha tendo diante de adversários difíceis. Hoje a gente enfrentou também um dos times que tem um desempenho bom na competição, né, na parte de cima da tabela. Fizemos um bom primeiro tempo, saímos na frente e, infelizmente, tivemos um pênalti marcado bem contestável, né, pela arbitragem. Qual a avaliação dessa partida contra o Botafogo? Bom, boa noite. Em resumo é isso, né? Apesar da derrota, não quebra uma sequência aí muito positiva. O jogo de hoje levando muito em consideração o comportamento coletivo, de novo, um primeiro tempo quase que perfeito, né? Se não foi perfeito porque a arbitragem, quando ela quer ajustar e achar o pezinho e fazer o que eles fizeram, é um absurdo, eles fazem, e triste, a gente fica revoltado, mas de nada adianta, nada muda. Próximo jogo talvez a gente possa sofrer com erros desse tamanho novamente. Eu revi mais de 10 vezes ele agora e, desculpa, eu não consegui encontrar esse pênalti que ele encontrou com tanta convicção. E isso foi determinante para o resultado da partida, porque eram 40 minutos, talvez, ali do segundo tempo. Não me lembro ali de grandes chances do Botafogo, um jogo controlado. Um jogo onde foram alguns aspectos muito positivos, dentre eles não deixando de enaltecer a capacidade do adversário, quando se tem as trocas, como se consegue manter ou até elevar o nível, né? Então isso acho que foi determinante. E se houve um erro, né, por parte nossa, do Juventude, eu acho hoje um pouco da nossa maturidade no segundo tempo, quando a gente vai para uma trocação desnecessária, e coisa que nós trabalhamos muito para que isso não acontecesse. Eu acho que aí faltou a nossa maturidade coletiva, e a gente vinha ali conversando, pedindo isso, né? A gente sabe que o torcedor ele quer o tempo todo gol, a vitória dentro do Jaconi, mas nós estamos jogando uma competição de altíssimo nível e os detalhes podem custar pontos, como foi hoje. Então não é porque o torcedor gritou que a gente tem que tocar para frente, terminar a jogada. A gente tem que não sair da nossa organização, do nosso plano de jogo. Nós tivemos a organização, não fugimos disso, mas a gente precipitou um pouco e acelerou demais o jogo, e esse jogo acelerado favorecia muito a capacidade do adversário. Dentre isso, nós fizemos uma partida segura, uma partida que mostra a nossa evolução para a competição, nos dá cada vez mais expectativa de coisas boas para o Juventude na nossa reta final. E o erro da arbitragem, o VAR, o pênalti, foi isso aí que todo mundo viu. Difícil. Deu para ver um time bastante valente, né, Carpini? Até antes de sofrer esse pênalti, depois também, aí você faz as alterações, né, no intervalo, entrando o Hermes, também entrando o Veron. Se esse pênalti fez você mudar até muito da alteração, foi por causa desse gol sofrido ali na reta final? Não, já foi uma situação que a gente não estava conseguindo encaixar no primeiro tempo, a dobra do Vitinho e do Jefinho em cima do Alan, não por conta do Alan, mas da origem, né, do passe, de onde a bola saiu. Então a gente tentou ajustar não só a bola final, essa dobra, mas também a origem, adiantando um pouquinho o Mandaca. Funcionou, nós roubamos aí 2, 3 bolas no início do segundo tempo, tivemos finalizações de dentro da área, com o Mandaca, com o Veron, tivemos ali 2, 3 chances até de voltar a superioridade do placar, mas isso não aconteceu. Mas muita coisa boa, muita coisa positiva e coisas a serem ajustadas. Até nesse ponto, Carpini, você falou da questão da maturidade, né, nessa trocação. Como é que se resolve? É mais uma questão mental de não entrar nessa questão do ímpeto, muitas vezes, que vem de atacar para resolver de qualquer forma? Como é que o técnico resolve essa questão? É o nosso dia a dia, à medida que as coisas vão acontecendo, como aconteceu hoje, a gente mostrar para eles, né? A gente vai fazer os vídeos e vai ajustar, coisas que nós já também trabalhamos a semana. Foi alertado sobre esse jogo diferente. O Vasco, trazendo um exemplo do jogo anterior, é um time que tem uma posse ali bem coordenada, às vezes até para trás das nossas linhas. O Botafogo é um time muito mais vertical, muito mais agressivo. Então essa trocação não favoreceu. Então, à medida que os erros acontecem, é o momento da gente entrar e corrigir, ajustar, melhorar. E essa maturidade ela vai vir com o tempo, sabendo valorizar cada ponto conquistado.
Um ponto hoje era muito mais importante do que nada, isso é uma conta básica. Então, não ganhou, não perde, soma, ainda mais dentro do Jacone. Mas isso não apaga, né, toda a disposição, a entrega, o compromisso, enaltecer a valentia da minha equipe, né, lutar pela sobrevivência como a gente está em uma sequência de 4 jogos muito positivas, não é para qualquer grupo. Então, agora, sem euforia demais, página virada e vamos para o jogo do Ceará, buscar fazer uma grande partida lá. A gente vê que a confiança, Carpini, ajudou, né, nessa reconstrução, e a gente vê que o Juventude hoje estava confiante, às vezes até demais no jogo, e fez um belo jogo. Como fazer para manter, né, para não deixar que o resultado de hoje atrapalhe, e como fazer também para que esses erros de arbitragem não causem prejuízos psicológicos, porque me parece que tão grave quanto o pisão ali que o árbitro deu pênalti, que talvez se for marcar falta em todo pisão, pênalti por jogo. Teria que ter muitos, né? A gente que joga a bola tá sempre sendo pisado quando joga, né? E no momento do pisão, desculpa te cortar, o Arthur já estava caindo, ele já estava fora do lance, já não tinha mais a disputa da bola, era uma disputa por espaço, ele dando a passada, ou seja, não foi aquele pisão no pé que... Talvez tenha outra coisa também, né, Carpini? Não sei se tu concorda, o volante, ele fez umas 6 faltas duríssimas, ele já tinha cartão amarelo. Newton. O Newton. Ele já tinha amarelo e ele faz 6 faltas gravíssimas, todas as 6 para cartão amarelo. Né? Até o treinador deles viu e substituiu para não ser expulso, só o árbitro que não viu. Eu te pergunto, como fazer para acalmar nessa questão psicológica, né? Porque é meio impossível, imagino, para um atleta em campo ser tão prejudicado, claramente prejudicado, e se manter concentrado. Olha, tentar gastar energia com aquilo que a gente controla, não ficar martirizando muito esse pênalti, essas questões da arbitragem, infelizmente isso, ou felizmente, né, que ninguém controle isso, mas então não adianta a gente gastar energia, vamos canalizar nossas forças naquilo que a gente pode melhorar e evoluir, né, como você falou, foi um jogo muito bom, um jogo seguro, tomar cuidado com os excessos, né, tudo que é demais atrapalha, a falta de confiança demais, o excesso de confiança demais. Claro que é melhor o excesso da confiança do que a falta, mas dentro de uma organização a gente buscar o nosso equilíbrio. Então acho que essa confiança de poder e estar fazendo jus para poder vencer a partida, talvez tenha nos custado, por alguns detalhes, a derrota. Então acho que é essa maturidade que a gente busca. Hoje, né, até do gol, a participação do Batalha. Foi um jogador que foi importante ali no estadual, sempre entrando também no brasileiro, mas agora dá para ver que ele cresce ainda mais, né, com essa tua chegada. Hoje o gol da inversão de jogada, o Nenê cruzando, ele fazendo um gol de cabeça. Quanto esse jogador está evoluindo, Carpini, o que ainda dá para tirar mais dele? Também sobre o Veron, dá para ver um Veron também que vem numa evolução. Quanto que isso é importante para esse teu sistema ofensivo, a melhora desses atletas. Esses 2 jogadores que você citou são jogadores, assim como outros, que nós temos com capacidade de ganhar jogos para nós. A gente espera muito do Veron, né? E espera muito também do Batalha. Já foi assim em outros momentos durante a temporada, o Batalha. E eu acho que passando no nosso dia a dia todo esse comportamento, essa cobrança deles em competirem, em cumprir as funções, os comportamentos sem a bola, a gana, a ambição de pisar na área e fazer gol, né? Não ficar sempre jogando por trás dentro da bola, e foi assim que o Batalha conseguiu pisar na área e terminar a jogada em gol, né? Então acho que ele tem capacidade, força física para poder fazer mais isso, assim como o Veron, que hoje entrou bem, nos ajudou bastante, e não tenho dúvida que são jogadores que vão resolver jogos pro Juventude. Carpini, a gente viu contigo um novo Nenê, ele atuando desde o início, aguentando mais do que vinha jogando anteriormente, de 10, 15, 20 minutos, e contigo a gente vê ele jogando 45 minutos em alto nível, começando a partida. Você teve uma conversa com ele na sua chegada, o fato de conhecer ele facilitou para utilizar o máximo dele no começo de jogo? Sem dúvida, conhecendo o atleta, isso claro que te encurta caminhos, né? A gente sabe como utilizá-lo, sabe que em algumas situações nós precisamos proteger um pouco mais, em alguns comportamentos, para quando a gente tem a bola, ele seja o cara do toque diferente, da solução dos problemas. E logo na minha chegada, assim como muitos atletas, eu tive uma conversa bem boa com ele. Ele me respeita, eu respeito muito ele, acho que esse é o princípio de tudo, acreditar no que está sendo feito.
A minha dúvida nesse jogo para iniciar com ele era justamente uma sequência, porque ele fez um jogo muito bom contra o Vasco, os números altíssimos de GPS e tudo mais. Tem 44 anos, é a terceira partida que ele iniciaria na temporada, nós estamos já quase no final de agosto, então esse era o cuidado para não perdê-lo para a sequência, então, e não deixar também que baixasse a intensidade e sobrecarregasse outros setores, mas isso não aconteceu. 45 minutos ele fez bem feito, nos ajudou, foi importante, e vai ser durante toda a caminhada. Então é saber como utilizar, em que momento, em quais jogos, né? Acho que vão ter jogos que ele sabe, nós já falamos isso, que talvez não seja para ele, mas jogos decisivos, né? E momentos ali cruciais, ele pode ser para nós o que ele sempre foi. Eu quero insistir nessa questão do contexto do Juventude em relação aos seus adversários nessa luta, né? Porque ela é tão específica e tão difícil que tem algumas situações que podem ser importantes. Eu quero te perguntar sobre o momento do Juventude psicológico, porque eu gosto de ouvir os pós-jogo de todos os times, dos adversários do Juventude, e eu vejo muitos adversários entrando na famosa flechinha para baixo. Talvez não crise, mas sabe aquela pressão grande. Aconteceu hoje com o Vasco, que perdeu em casa, com Fortaleza, que perdeu em casa, uma pressão muito grande. O próprio Vitória, né, quando perde em casa ou quando empata com o Juventude, é uma pressão interna, um ambiente que não é tão seguro como é o do Juventude. E eu quero te perguntar se isso pode ser determinante, porque o Juventude está saindo de uma derrota em casa sereno, né? A gente percebe que o Juventude não sai em crise da derrota de hoje. Pelo contrário, sai mostrando bom futebol e evolução. É possível que isso possa ser uma esperança, assim, algo no que se segurar para que o Juventude supere estes adversários que são seus adversários diretos? Com certeza. Para mim tem muito peso e muito valor como ganha e como perde. E como nós perdemos hoje nos dá esse alento, né? Todas as possibilidades, as coisas boas que a gente possa nos apegarmos nesse momento, e essa é uma delas, né? O torcedor entendendo a evolução coletiva, a entrega dos atletas, as pessoas que nos dão os respaldo para trabalhar, que é a diretoria, o presidente, o Júlio, comissão técnica, staff, todo mundo sabendo que a gente está num processo de evolução, que a luta vai ser grande até o final, mas como as coisas estão acontecendo, isso nos dá, sem dúvida, um alento. Esses clubes que você citou são situações que talvez o Juventude já apanhou muito nesse início de temporada, e a nossa melhora ela tem sido significativa, e alguma dessas equipes também não tenham passado por situações tão difíceis, né, e tenham frequentado ali essa parte de baixo, essa seta para baixo em determinados momentos. Eu acho que aí nós vamos entender qual vai ser a resposta psicológica de cada um dessas equipes. Mas o que a gente mais tem que se preocupar é com a nossa resposta, com a nossa postura, com o nosso próximo jogo, que agora para nós passa a ser o mais importante. Tirar as lições, as coisas boas, a gente segue numa boa crescente, uma boa recuperação. Se nós tivermos um recorte de a cada 12 jogos fizer 12 pontos disputados, fizemos 7, sendo a gente chega no final com o objetivo alcançado. Então tá tudo dentro da normalidade. Claro que a gente está chateado, assim como o torcedor, queríamos pontuar, queríamos vencer, né? E infelizmente não aconteceu, mas não podemos ficar lamentando.